do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Olá, boa tarde para você que acompanha a TV NBR ao vivo e que acompanha as notícias do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje aqui no Palácio do Planalto a Lei Anticrime, que na verdade é um pacote que traz 3 projetos de lei com medidas contra a corrupção, contra o crime organizado e contra crimes violentos. A assinatura desse pacote de leis foi feita numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que contou também com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bom, nessa cerimônia, o ministro disse que a lei anticrime, ela não pretende resolver todos os problemas por si só, mas que é importante para caminhar nessa direção certa do governo, nessa intenção do governo e da promessa do presidente Jair Bolsonaro, numa postura firme contra o crime. Vamos saber mais sobre esse pacote de lei anticrime, sobre essa cerimônia, na reportagem da Luana Karen. O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs 3 projetos de lei. Um que altera regras da Justiça Eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2 e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior. O texto prevê também que líderes e integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de 1 para 3 anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Ainda falando sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, aqui no Palácio do Planalto, mais cedo, ele comandou a primeira reunião ministerial desde que recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi uma oportunidade para o presidente detalhar e explicar a proposta de reforma da presidência à sua equipe de ministros. Ele fez isso junto com a equipe econômica, lembrando que amanhã essa proposta de reforma será apresentada ao Congresso
Congresso Nacional, enviada ao Congresso Nacional. Ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem reuniões com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, da Defesa, Fernando Azevedo, e da Economia, Paulo Guedes. E você acompanha outras informações aqui ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Olá, boa tarde. Voltamos ao vivo com informações do governo federal. O pacote de lei anticrime, ele foi entregue hoje pessoalmente ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Moro foi até o Congresso com uma comitiva de ministros. Ele estava acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Damares Alves, da Família, Direitos Humanos e Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e também com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o general Santos Cruz, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa entrega foi feita no gabinete da presidência da Câmara dos Deputados e, após essa entrega, o ministro Sérgio Moro falou com a imprensa lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Veja como foi. É um projeto simples. Os senhores e as senhoras já tiveram a oportunidade de vê-lo, examiná-lo, e as medidas ali propostas são facilmente compreensíveis. Se quer aí endurecer em relação à criminalidade mais grave, como eu disse, não é um endurecimento geral, mas em relação à criminalidade mais grave tem que haver endurecimento. Medidas de investigação que sejam eficazes contra crimes complexos, como criar bancos nacionais de informações e dados, como introduzir técnicas de investigação como escuta ambiental e agente encoberto. E, por outro lado, destravar a legislação processual. Nós não podemos ter aquele processo que nunca termina, isso não funciona e o governo está mostrando ao que veio. Tem que ser um líder, o governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso. Com essa entrega na Câmara dos Deputados, começa a tramitação dos projetos que modificam 14 leis. Como são 3 projetos separados, não há informações sobre por quais comissões eles vão ser analisados ou se vai ser criada uma comissão especial para analisar todos os projetos juntos. E depois, antes deles serem enviados, claro, ao plenário da Câmara dos Deputados. E depois da análise pelos deputados, os projetos seguem para a revisão do Senado Federal. Bom, e pela manhã, o pacote de lei anticrime ele foi assinado aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver em detalhes na reportagem de Luana Karen. O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs 3 projetos de lei. Um que altera regras da Justiça Eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2 e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior.
O texto prevê também que líderes e integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de 1 para 3 anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua aqui na NBR, a TV do Governo Federal.